noite, amigos. Ai, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Obrigada ao Edson, que deu o suporte todo técnico aqui antes da gente entrar. Realmente, a gente, nessa pandemia, teve que se adaptar e vocês estão de parabéns, porque eu nem sabia que dava para fazer essa transmissão simultânea entre Zoom e YouTube. Então, obrigada, Edson. Obrigada, Marcela e Tamara. Eu vou falar que eu estava precisando demais de uma ambientação como essa hoje. Grata, Leila, pelo convite, a Milson pela abertura e a todos vocês que estão se disponibilizando para que a gente possa, nesse momento, estar reunido em nome de Jesus para um pouquinho de reflexão. E a reflexão dessa noite, eu confesso para vocês que, olha, não foi fácil de elaborar, não, porque estudar Joana de Ângeles, realmente a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco e tentar dar uma corridinha para entender, né, a fala de Joana, que é tão objetiva, que é tão incisiva, mas exige um pouquinho da gente. Então, a minha proposta é que a gente possa falar sobre este livro, Jesus e a Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, mas de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível, porque foi assim que eu busquei fazer o entendimento. Então, o tema de hoje vai ser do capítulo 1 do livro, que é Jesus e Desafios, mas de qualquer forma vale muito a pena depois mergulhar na leitura do livro, porque ele inteiro é de uma riqueza fantástica. Eu pensei em iniciar falando justamente de um pouquinho do olhar que a doutrina espírita nos traz a respeito de Jesus. O que a doutrina nos diz? Ela nos ajuda a entender que Jesus não é o Filho de Deus, assim, aquele irmãozinho distante que não tem nada a ver com a gente. Ela nos ajuda a compreender que Jesus é o nosso governador planetário, ou seja, Jesus está no comando do nosso orbe, do nosso planeta Terra. E existe toda uma explicação por trás desse termo que a gente utiliza na doutrina, né? Que ele é o governador planetário. E existem vários livros dentro da literatura espírita que nos fala sobre isso. Então, eu li muitos, mas vou citar alguns. Tem o livro O Redentor, que é de Edgar Armond, é um livro muito interessante que fala sobre a missão de Jesus. Tem um outro que é o meu xodó, eu amo esse livro, é o Sublime Peregrino, de Ramatiz. Quem já teve a oportunidade de ler, com certeza vai confirmar o que eu estou falando, porque nesse livro Ramatiz traz uma parte da história de Jesus, que pelo menos para a grande maioria das pessoas que eu conheço e que leu esse livro, foi realmente esclarecedor. Tem o livro do Humberto de Campos, o Boa Nova, que, embora não fale especificamente, ele fala de vários personagens que conviveram com Jesus. Nesse livro fica claro também toda a trajetória de organização para que Jesus pudesse, né, cumprir com a sua missão entre nós. Tem um outro que, na verdade, fala sobre Maria de Nazaré, inclusive esse é o título do livro, Maria de Nazaré, de Miramês, que também conta todo o contexto de preparação para a vinda do Messias. Então, ele vai contar a vida de Maria, na verdade, chega até a contar a vida dos avós de Jesus, e depois toda a infância de Maria, a vida dela, para que este preparo permitisse que Jesus viesse. E é interessante porque nesses livros existe uma informação que eu acho muito relevante, que fala que a vinda de Jesus ela foi decidida pelo amor dele por nós, porque ele não tinha a menor necessidade de se sacrificar dessa forma, de vir a um orbe ainda tão atrasado, mas ele fez questão. Só que mesmo fazendo questão, teve a necessidade de todo um preparo para que um espírito na estirpe de Jesus conseguisse, né, encarnar num orbe tão atrasado como o nosso. E ler esses livros faz com que a gente perceba o quanto para Jesus foi importante ele vir pessoalmente
para nos ensinar. Então, o que a gente tem que tirar desses ensinamentos é que Jesus foi escolhido por Deus para nos conduzir nessa jornada evolutiva que com certeza vai nos levar à perfeição. Isso porque nós fomos criados para a perfeição. E aí ele recebeu essa tarefa, né, de ser responsável por nós. Mas ele não chegou aqui com um mundo pronto já, olha, aquele planeta já está pronto, vai lá, assume o comando. Ele recebeu a tarefa de ser o co-criador deste orbe. Então, Jesus está envolvido em cada detalhe da construção do nosso planeta. Ele foi o engenheiro-chefe sideral. E olha que esse termo não sou eu que estou inventando, não. É um termo que eu tive a oportunidade de ler em mais de um dos livros sobre a vida de Jesus. Então, ele foi o engenheiro-chefe sideral. E ele cuidou de tudo. Ele teve uma grande equipe de espíritos preparados para isso, ajudando ele a colocar o nosso planeta em condições de ser habitado. Porque quando a gente estuda a criação do mundo, a criação do orbe, a gente sabe, né, que por muito tempo o planeta não tinha condições de receber vida, o que dirá vida humana. Então, houve todo um estágio que Jesus precisou passar administrando este planeta, até que esse planeta tivesse condições de nos receber. E aí fica, com certeza, claro, todo o cuidado, todo o amor de Jesus por nós. E ele vem cuidando da nossa humanidade desde sempre, desde os primórdios, né, dos tempos. E ele é responsável também, foi responsável, por enviar vários missionários, vários mensageiros que o antecederam, que vieram preparando o terreno, que vieram, né, organizando as coisas, para que quando ele viesse, o terreno já estivesse devidamente preparado. Até que em algum momento ele sentiu que então era a hora de vir pessoalmente. E veio. Mas o mais interessante dessa vinda dele é que essa descida do Messias não se deu assim da noite para o dia. Vou encarnar no orbe terreno para levar à humanidade os meus ensinamentos. Não. Esses livros falam que essa descida de Jesus levou muitos séculos. E até que se completasse, na verdade, Ramatiz e Edgar Armon, eles citam que levou 1000 anos para que Jesus conseguisse, né, ir diminuindo tanto o seu teor vibratório, o seu perispírito, de forma que ele pudesse encarnar neste orbe tão atrasado. E durante todo este processo de redução perispiritual, para que ele pudesse estar aqui, houve milhares de operários no bem que vieram antes dele, despertando ideias, aprimorando conceitos, né? Inspirando os homens para os princípios de fraternidade que depois Jesus chegaria e intensificaria com a gente. Então, não tem dúvida nenhuma de que o espírito mais evoluído que já pisou no solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, foi Jesus. Jesus que falava com a gente de tal forma que até hoje, 2000 anos depois, nós podemos afirmar que ele falava como se estivesse falando para a atualidade. E é assim que Joana de Ângeles, nesse livro, Jesus e a Atualidade, nos fala da atualidade do pensamento de Jesus. E ela diz, né, que essa atualidade surpreende até os mais céticos, até aqueles que estudam o tempo todo a problemática humana. E Joana, com seu olhar sempre psicológico, sempre num olhar de chamar a gente para a nossa essência espiritual, ela diz que um espírito da estirpe de Jesus com certeza possuía um profundo conhecimento da psique humana e ele conseguia penetrar lá no íntimo das pessoas, descobrindo quais eram as suas dificuldades, quais eram as causas reais das suas aflições, né? Da aflição de que cada um carregava.
E muitas vezes, sem nem perceber, ele conhecia aquilo que nós desconhecíamos. Ele sabia o porquê das nossas dores, porque ele conseguia olhar o nosso íntimo, o nosso inconsciente, como diz Joana. Então, Joana diz que Jesus ele era realmente um conhecedor da nossa intimidade, porque ele nos olhava como espíritos imortais que somos. E ele olhava o que hoje nós entendemos com o estudo da doutrina espírita, aquilo que nós temos registrado no nosso corpo perispiritual. Então, tudo que a gente faz de bom, de ruim, tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, tudo aquilo que a gente se enriquece moralmente, fica registrado no nosso perispírito. E Jesus, sendo o espírito de maior evolução espiritual que já esteve entre nós, ele tinha este olhar clínico, ele conseguia enxergar as nossas dores e as causas das nossas dores. E foi por isso que ele passou o tempo todo nos chamando à responsabilidade pessoal. Ele queria que nós nos responsabilizássemos pelas nossas vidas, né? Que nós assumíssemos o comando das nossas vidas. E hoje nós ainda temos o privilégio de ter o apoio da doutrina espírita. Eu não digo, desculpa, eu vou até corrigir, porque essa palavra privilégio não é muito boa nesse contexto, mas nós temos a oportunidade de contar com o apoio da doutrina espírita. Isso porque a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade. Eu costumo dizer que ela nos ensina a ter responsabilidade individual e responsabilidade social, porque ela é uma doutrina esclarecedora. Ela vem nos falar que nós vivemos em sociedade, né? Sob a lei de sociedade. E o que significa dizer que nós vivemos sob a lei de sociedade? Que nós temos responsabilidades para com o nosso semelhante. Nós temos que cumprir com aqueles compromissos que nós assumimos no campo pessoal, mas nós também temos compromisso no campo social. E este momento que nós estamos vivendo é um real convite para que a gente não se esqueça dessa nossa parcela de responsabilidade. Porque quando, diante de uma pandemia mundial, quando, diante de um problema que não é meu, que não é seu, mas é nosso, nós precisamos nos posicionar cuidando do outro. Porque quando eu cuido de mim, quando eu me preservo, eu estou cuidando do outro. O cuidar do outro, nesse caso, gente, não é orar e vigiar e a vida alheia, não. É orar e vigiar a nossa própria vida. Então, quando eu me cuido, quando eu me protejo, eu estou protegendo o outro. E eu não estou aqui para ficar jogando pedra no telhado do outro, não, dizendo que o outro não está se cuidando, que o outro não está usando máscara, que o outro não está se isolando. Epa, calma. Não está na hora de nós piorarmos a psicosfera do nosso orbe. Está na hora de nós assumirmos a responsabilidade que nos cabe e fazermos a nossa parte. Isso não quer dizer que eu não possa dar um conselho para um amigo, chamar a atenção de outro, mas de forma amorosa, carinhosa, alertando para ele que a gente não está no meio de uma brincadeira, que realmente é um momento difícil para todo mundo, mas não ficar simplesmente apontando o dedo, criticando. Então, quando a doutrina espírita vem e nos esclarece sobre essa responsabilidade individual e coletiva e social, ela vem fazer com que a gente saia do papel de vítima. Ela vem nos convidar a assumir as rédeas da nossa vida, a assumir o comando da nossa evolução. Joana diz para a gente no livro que hoje a psicologia profunda chega às mesmas conclusões que Jesus chegava com facilidade há 2000 anos. Joana diz que ele sabia que as causas das enfermidades vinham dessa realidade transpessoal do ser como fator desencadeante delas. Então, as pessoas adoeciam a partir da sua essência, da sua espiritualidade,
porque essa realidade transpessoal que Joana cita no livro, ela está falando exatamente disso, ela está abordando a espiritualidade do ser humano. Então, todo ser humano é composto, sim, pela matéria, por essa matéria que muitas vezes adoece, por essa matéria que chega à exaustão, por essa matéria que se deteriora, mas ela é essencialmente formada pela nossa parcela espiritual, porque somos espíritos imortais. Então, no livro, Joana fala sobre a personalidade marcante de Jesus, por essa personalidade que impressionava e que convidava todos a conquistar a realidade. E o que ela coloca como realidade nesse trecho do livro? Ela fala que a realidade é o reino dos céus, né? E que se encontra no íntimo de cada um. Então, ela vem falar da nossa essência espiritual e que cabe a nós cuidarmos, alimentarmos, né? Para que a nossa essência espiritual cresça em nós, apesar de estarmos momentaneamente na matéria. Então, os ensinamentos de Jesus, na verdade, se eternizaram ao longo dos séculos pela sua verdade, pela sua imortalidade dentro do contexto universal. Tanto que a gente lê por aí que o Sermão da Montanha foi considerado a carta magna dos direitos humanos, né? Os ensinamentos que Jesus nos deixou ali naquele Sermão da Montanha fala de uma não violência, né? De uma necessidade que nós temos de olhar o outro como nosso irmão, como nosso companheiro fraternal. E isso cabe perfeitamente nos tempos atuais. No livro, Joana nos diz que os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Olha, gente, eu fico imaginando, ai, que coisa maravilhosa seria hoje, no meio das nossas dores, das nossas aflições, nós nos encontrarmos diretamente com Jesus. Encontrarmos Jesus assim, ao alcance das nossas mãos, ao ouvir diretamente dele os seus ensinamentos. Isso realmente devia impregnar as pessoas com a sua magia, né? E eu já ouvi algumas vezes relatos de pessoas, talvez vocês também já tenham ouvido isso, relatos de pessoas que, quando Chico estava encarnado, tiveram a oportunidade de ir até Uberaba, de conhecer Chico pessoalmente. E algumas delas já me falaram, Gleice, ao se aproximar da casa de Chico, até 2 quarteirões antes de chegar até ele, parecia que o ambiente se transformava, a energia ia ficando diferente. E eu fico imaginando, gente, e era Chico. Imagine como devia ser com Jesus. Olha que bênção, que maravilha. Só que a gente não pode se deixar abater pensando, mas isso foi há 2000 anos, hoje isso não existe mais, porque não é verdade. Jesus continua entre nós, somos nós que nos afastamos dele, somos nós que não damos espaço na nossa vida para que Jesus chegue e se faça presente e nos faça sentir essa magia que ele tem. Eu tenho uma palestra que eu faço falando sobre Jesus, que a palestra é assim, recalculando a rota com Jesus. E nessa palestra eu falo do quanto é bom nós nos observarmos e pararmos de reclamar que estamos sozinhos, porque na verdade nós não estamos. Na verdade, Jesus, como sendo nosso governador planetário, ele está o tempo todo perto de nós. Somos nós que precisamos dar espaço para que ele chegue. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de trazermos o Mestre para perto de nós. Então, Jesus, ele é muito atual
por conta das terapias de amor, por conta dos ensinamentos que ele nos propõe até hoje. Porque se nós pararmos para estudarmos o Evangelho, não para acumularmos conhecimento teórico, mas para aplicarmos o que nós aprendemos com o Evangelho em nossas vidas, tudo vai ser diferente. Jesus nos traz a terapia do amor, nos mostrando o amor como caminho a ser seguido. Ele nos traz o exemplo de felicidade e de exteriorização da paz através dos seus exemplos, porque ele vivenciou com emoção, com entrega, tudo aquilo que ele nos deixou de ensinamentos. Ele nos ensinou pela única forma verdadeira de ensinar, que foi através do exemplo. Porque eu posso vir aqui e falar palavras lindas e bonitas e convencer a todos de que o que eu estou falando é o certo, de que os ensinamentos que eu estou compartilhando, e aí que eu não estou falando do evangelho, eu estou falando de alguma coisa que eu possa ter de conhecimento e compartilhar. Mas se depois vocês me encontrarem ali na esquina e eu não estiver de acordo com o que eu estou falando, de nada vai adiantar. Ninguém vai aprender nada comigo, porque na hora do exemplo, o meu discurso é diferente da minha ação. Então, a gente tem os ensinamentos de Jesus na sua mais perfeita forma de ensinar, que é através do exemplo. Ele vivenciou tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, hoje, nós necessitamos urgentemente de um Jesus descrucificado. Isso são palavras de Joana, ela fala isso no livro, né? Um companheiro, um terapeuta em atendimento de emergência, de forma que ele consiga evitar a nossa queda no abismo. Porque hoje o que a gente faz é cair. Faz parte do nosso momento evolutivo? Faz. Nós estamos ainda amadurecendo, nós estamos ainda começando a nossa jornada evolutiva. Então, é natural que a gente caia, é natural que a gente rale o joelhinho, né? Para que a gente aprenda a levantar. Mas a gente não pode também esquecer que, se nós ficarmos valorizando somente os momentos difíceis, se nós ficarmos aqui nos posicionando como vítimas, como, eu não sei por que eu estou passando por um momento como esse, nós vamos perder tempo. E Jesus está ao nosso dispor. Ele não é mais aquele Jesus crucificado numa cruz. Ele passou por aquilo para nos deixar um ensinamento, mas não é para a gente imaginá-lo ali, é para nós lembrarmos que ele é o nosso atendente fraterno em tempo integral. Jesus faz o nosso atendimento fraterno a hora que nós quisermos, mas quantas vezes, diante da dor e do problema e da dificuldade ou da pedra no caminho, nós estamos lembrando que ele está lá a postos para esse atendimento. Ele é o nosso terapeuta gratuito. Quem dera nós realmente aproveitássemos essa disponibilidade do mestre para nós. Nós estaríamos certamente em situação menos difícil. E eu estou aqui falando esse monte de coisa, gente, ainda nem entrei no capítulo que é o tema do estudo, que é Jesus e desafios. No capítulo 1 do livro de Jesus e Atualidade, Joana diz para a gente, que na verdade ela chama a nossa atenção para o grande desafio que é o nosso processo de evolução. Ela deixa claro que realmente não é um processo fácil, que nós temos barreiras pelo caminho, que nós temos que nos descobrir e nos redescobrir o tempo todo, né? Nós estamos, na verdade, vindo de épocas da nossa existência muito materiais, muito físicas. Então, nós estamos acostumados, devido a esse nosso estágio evolutivo, às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos. Então, justamente porque a gente ainda fala essa linguagem da vida material, que muitas vezes a gente precisa da dor para aprender.
É somente quando a dor nos visita que nós conseguimos aspirar, que nós conseguimos desejar por sensações mais elevadas, né? Que nos traga um pouco de lenitivo, um pouco de alívio para a alma. Olha só que coisa incrível, né? Isso, Joana que fala, eu só estou simplificando, porque ela fala isso com palavras bem mais rebuscadas, bem mais difíceis. Então, para que eu pudesse entender, eu tive que simplificar. Foi isso que ela quis dizer. Como nós temos ainda muitas cargas, muitas experiências recentes de reencarnações mais pesadas, porque o que a gente aprende com a doutrina? Que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Então, para pensar, quem é aqui que pode dizer que não tem defeitos? Ninguém, tenho certeza que ninguém. Todos nós temos. Se eu falasse, gente, pega papel e caneta, vamos listar nossos defeitos. Tenho certeza que a lista não ia ser pequena se fôssemos sinceros. E por que a gente tem tantos defeitos? Porque nós estamos ainda vindo de experiências de erros, de enganos, e tudo isso nos torna, nos dá, né, um pouco de dificuldade de vivermos de forma mais sublime. Nós ainda não temos essa evolução espiritual. Então, tudo que é matéria parece que fala melhor com a gente, parece que a gente entende melhor. Quando alguém vem e faz uma descrição, né, pelos livros psicografados, como é a vida nas esferas superiores, como é a vida na colônia isso, na colônia... A gente tem um pouco de dificuldade. Quem nunca achou estranho aquelas descrições de nosso lar? Ai, porque o espírito volitou, porque o espírito andou de aeróbus. A gente, no começo do estudo na doutrina, que estranho isso. Pois é, por quê? Porque é uma vivência que nós não temos. Nós nunca vivemos em mundos mais evoluídos do que o nosso. Então, tudo ainda fica muito no campo da imaginação. Mas se alguém vem e descreve uma situação de uma sociedade que passa aperto, que passa dificuldade, que tem crise financeira, que tem crise social, que tem crise moral... Opa, esse linguajar eu entendo, eu consigo conceber aqui na minha mente como é viver numa cidade ruim. Por quê? Porque isso é mais material. E é disso que Joana fala. Como nós estamos num estágio evolutivo, onde essas vibrações da matéria que atingem os nossos sentidos físicos, nós temos mais facilidade de entender. Muitas vezes, para nossa evolução, é preciso que a dor chegue, para que a gente, no momento de dor, deseje, né, um alívio para a nossa alma. Olha que coisa, mas é isso que Joana nos diz. Então, em meio a tantas lutas do dia a dia, em meio a tantas batalhas decorrentes desse nosso estágio evolutivo, uma vez ou outra nós experimentamos momentos de paz. E aí, quando a gente tem aquele momento de paz, nossa, é tudo que a gente quer, né? A gente quer que aquele momento dure para sempre. E não dura, porque a gente vive momentos de paz, momentos de lenitivo, de forma a nos chamar a atenção. Só que a gente só vai viver isso de forma mais duradoura com a nossa evolução. Então, a gente precisa, nesses momentos que a gente experimenta um pouquinho de alívio, de alegria, de felicidade, a gente precisa entender que, para que isso seja constante, requer um esforço da nossa parte. Até porque a caminhada é longa. Então, no começo, a Joana fala no livro assim, que no começo são as dores. Acontece, na maior parte do tempo, as dores, aí tem uns intervalos de bem-estar. Aí a gente vai evoluindo, depois passa a ser a tranquilidade, aí a gente passa a viver um pouco mais tranquilamente, com alguma presença de sofrimento. Até que um dia a gente culmine lá naquela plenitude plena, aquela plenitude sem aflição. Mas isso é uma caminhada, então no começo... É o que a gente fala sobre a diferença dos mundos de provas e expiações e dos mundos de regeneração. Nos mundos de prova e expiações, o mal se sobrepõe ao bem. No mundo de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal, mas ainda existe, né? Então, é de degrau a degrau que nós vamos subindo, né? E aí a gente cai para a gente poder logo em seguida levantar. O fato é que nós estamos sendo atraídos por uma força chamada amor. É o amor que vai nos atrair
para o alto. Então, nós vamos trilhar essa caminhada evolutiva, e quando nós chegarmos no estágio mais alto, aí significa que nós triunfamos, segundo palavras de Joana. Joana adora usar esse termo, triunfar. Então, na vida, tudo que a gente passa são desafios, desafios no campo moral, desafios no campo espiritual, de forma que a gente consiga alcançar a nossa evolução, né? Nível espíritos puros. Mas tudo isso é passo a passo. Não é falar que essa caminhada é longa, falar que a gente está nesse processo que exige muito de nós, não é para nos desanimar de jeito nenhum, mas para a gente entender que se a gente falha um pouquinho pelo caminho, se a gente faz uma escolha errada, se a gente tropeça ou se a gente cai, não é para a gente desistir. Faz parte do nosso processo. Não cabe ao homem, diz Joana, não cabe ao homem retroceder na luta, né? Para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Ela diz que a gente não tem que desistir. Caiu, a gente reabastece as forças e prossegue na luta, prossegue na caminhada. Então, o crescimento de qualquer ideal é resultado de todos os estágios inferiores que foram vencidos. Então, para a gente ter uma grande empresa de sucesso, significa que essa empresa, de alguma forma, começou pequena, né? Começou com pequenos funcionários, com uma quantidade X de produto, com espaço menor e foi crescendo, crescendo. E se um dia ela se torna uma grande potência, significa que essa grande potência é resultado de todos os estágios inferiores que foram vencidos, de todas as etapas que foram superadas, dos desafios que foram enfrentados. E assim somos nós, assim é a nossa vida, é a nossa existência. E aí, Joana ainda fala uma coisa interessante, que ela fala que facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda vez que a gente tem muita facilidade, a gente perde o estímulo de correr atrás. Porque para que eu vou me esforçar se está caindo de mão beijada na minha mão? Para que eu vou me empenhar, colocar ali esforço, dedicar as minhas horas para melhorar aquilo, se o resultado eu vou conseguir de forma fácil também? E ela fala que toda a vida do mestre foi um suceder de desafios. Se Jesus, que já era um espírito puro, que estava aqui em missão, em nome do seu amor, precisou passar por uma série de desafios, por que nós vamos nos negar aos nossos desafios? Se são os nossos desafios que nos fortalecem. Vamos parar para pensar há 5, há 10, 15, 20 anos atrás. Se tiver alguma pessoa muito novinha aqui, para antes, tá? Mas a maioria de nós aqui dá para retroceder 20, 25 anos lá atrás. E vamos pensar como nós éramos, como nós agíamos diante dos desafios, como nós agíamos diante de um problema pelo caminho, e como é que a gente faz hoje? Será que a gente está agindo do mesmo jeito? Será que a gente ainda está sendo imaturo do mesmo jeito? Ah, se for, pelo amor, hein, gente? Tem muita coisa errada aí nessa história. Né? Por quê? Porque o esperado é que os anos, é que as experiências, é que as quedas do caminho venham nos fortalecendo. Então, o que falta é nós percebermos o quanto Jesus é atual, o quanto os ensinamentos dele contidos no Evangelho, que foram deixados ali por registros que não foi feito por eles, mas por aqueles que conviveram ou posteriormente ouviram falar sobre ele e amorosamente registraram para que a gente tivesse acesso a isso. Mas tudo que ele ensinou, ele não ensinou ditando, estou ditando, anota aí. Ele ensinou vivendo, ele ensinou exemplificando. Então, o que nós precisamos é começar a realmente confiar e acreditar
na presença de Jesus nas nossas vidas. A gente precisa recordar que ele nos deixou os seus ensinamentos para nos ajudar a encontrar a perfeição, a encontrar a felicidade. Vai ser nessa existência? Não, mas o primeiro passo a gente pode dar. A gente pode ter o Evangelho como nosso livro de cabeceira, a gente pode ter o Evangelho como fonte de aprendizado e de conhecimento, mas nós precisamos lembrar que Jesus nos ensinou exemplificando, portanto, nós só vamos aprender vivenciando. Nós precisamos vivenciar tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de aprender. E se nós compreendermos que nós temos o infinito pela frente, então não nos cabe desistir agora por conta de qualquer barreira, de qualquer dificuldade pelo caminho. Eu ainda posso, recalcular a minha rota. Eu ainda posso, apesar do meu erro, apesar da minha má escolha, fazer de novo. Escolher uma técnica diferente, escolher um caminho diferente. E os espíritos nos dizem que se nós, entendermos que através da prece nós conseguimos atrair para perto de nós o auxílio dos bons espíritos, nós vamos nos dar bem. Então, vamos lembrar que nos momentos difíceis, ao invés de reclamar, ao invés de nos vitimizar, se nós entrarmos em oração e pedirmos amparo, nós vamos ser atendidos, nós vamos ser ouvidos. Lembrando que seja feita a vontade do Pai. Não é pedir auxílio para os bons espíritos, querendo que eles sejam nossos servos. Olha, me ajudem nisso, nisso, nisso. Não, me ajudem a ter clareza, me ajudem a ter entendimento, me ajudem a ser resignada, me ajudem a ter força, coragem, confiança. É esse tipo de auxílio que eles não vão nos negar jamais. Então, a vida é feita de escolhas, e isso é um fato. Acontece que nós somos espíritos em evolução, e muitas vezes nós nos enganamos nas nossas escolhas. Isso acontece muito, mas o fato de nós nos enganarmos não significa que isso tem que ser motivo de desistência. Pelo contrário, nós precisamos compreender que Jesus não desiste de nós, não desiste de nós nunca. Nós só temos que confiar nele, porque não tem situação, por pior que seja, que não possa ser superada. Jesus, com certeza, está no leme dessa embarcação, gente. Eu sei que estamos todos muito apreensivos, todos muito preocupados com o que está acontecendo no orbe neste momento, mas o que a gente não pode esquecer é que Jesus é o nosso governador planetário. Ele está no comando de tudo que está acontecendo. Ele está ciente de tudo que está acontecendo. E se ele está permitindo que as coisas aconteçam na proporção que estão acontecendo, é porque ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do quanto nós estamos precisando passar por essa provação, porque ele não nos permitiria passar por isso se nós não precisássemos, se isso não estivesse dentro da nossa evolução espiritual. Nós só passamos por situações que nos fazem crescer como espíritos. É claro que na hora da dor é muito difícil a gente ter este olhar, mas agora é um momento de reflexão. Não vamos transformar o nosso problema em algo maior do que ele realmente é. Porque se a gente conseguir olhar para tudo isso que está acontecendo como espíritos imortais que nós somos, nós vamos entender que lá atrás, quando todos nós encarnados, e olha que nós somos quase 8 bilhões de encarnados no mundo neste momento, quando todos nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório para esta encarnação, nós com certeza sabíamos que estávamos vindo reencarnar num momento de transição planetária. E é isso que nós estamos vivendo.
um momento de transição planetária, onde o nosso planeta está recebendo ali, ó, um upgrade, tá sendo promovido na escala dos mundos. E nós vamos, em breve, nos tornar um mundo de regeneração. E um mundo de regeneração requer espíritos regenerados. E o que eu disse, né, falando das palavras de Joana, nós estamos no momento em que a gente, para evoluir, precisamos da dor. E é por isso que a dor tem nos visitado. Eu sempre falo dessa questão, porque hoje, toda vez que eu vou falar de atualidade, não tem como não falar. Mas mesmo assim, eu esqueço o número da questão. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz para os espíritos a respeito do progresso, e os espíritos respondem para ele que quando um povo avança muito lentamente no seu progresso, Deus lhes envia de tempos em tempos um abalo físico ou moral para lhes fazer progredir mais rápido. E aí eu pergunto para vocês, quer um abalo físico, moral maior do que a gente está vivendo? Isso significa o quê? Que para a nossa necessidade de transição planetária, nós precisávamos de um abalo físico ou moral. Deus precisou nos mandar isso para que a gente possa avançar. E avançar neste momento significa fazermos uso de tudo que a doutrina espírita, que é tão esclarecedora, vem nos falando ao longo do tempo. O que a doutrina nos diz? Que nós estamos sob a lei de ação e reação. Que o que vivemos hoje é reflexo das nossas escolhas do passado. Mas a forma como nós vivemos hoje é o que vai determinar as nossas vivências futuras. Então, olha a responsabilidade que a doutrina nos traz. Eu tenho, né, que agir sem drama, né? Olhar ao redor, ver que existem pessoas em bem maior sofrimento do que eu, né? Tentar tirar o meu olhar da minha dor, do meu problema e entender que os outros também têm problema. Com certeza a vida tem diariamente nos mostrado que o caminho que nos leva à felicidade não é um caminho fácil, né? Um caminho florido, um caminho sem barreiras. Não, é um caminho cheio de pedras, cheio de obstáculos. Mas cabe a cada um de nós entender ou escolher como é que a gente quer passar por esse caminho. Quando a gente para estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala dos bem-aventurados, os aflitos, lá tem um item que fala sobre o bem e o mal sofrer. E aí a gente para fazer uma reflexão sobre aquilo, porque logo de cara a mensagem diz que sofrer, todos nós sofremos. Então, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, nos colocaria logo na porta do céu, né? Porque, eu sou bem-aventurada, então eu vivo aflições. Não foi isso que os espíritos nos esclareceram nessa mensagem. Eles disseram que sofrer, todo mundo sofre. A diferença está na forma que a gente sofre. Eu sofro bem ou eu sofro mal? Em inglês, não li esse trecho, não. O que quer dizer? Quer dizer que eu sofro mal toda vez que eu reclamo, toda vez que eu maldigo o aprendizado, que eu questiono a Deus. Nossa, mas por que comigo? Né? Toda vez que eu critico o que está me acontecendo. Mas eu sofro bem toda vez que eu entendo que o meu sofrimento é também o meu aprendizado, que o meu sofrimento traz para mim um convite de melhoria pessoal. Então, eu vou encarar aquela dor, aquele problema, aquele sofrimento com outros olhos. E aí sim, isso vai fazer a diferença. Porque são nos momentos difíceis que a gente precisa mostrar que confia na proteção de Jesus, porque ele nos prometeu consolo e recompensas quando nós soubermos enfrentar as dificuldades com fé e com resignação. Então, ao invés de nós fugirmos dos problemas, nós devemos nos fortalecer
para enfrentá-los. Até porque, gente, de verdade, de nada adianta fugir das provas, né? Não adianta também a gente se fazer de vítima. E ter fé, olha só, não é se acomodar, né? Achar que tudo vai cair do céu. Nossa, eu tenho fé em Deus, então tá tudo certo, né? Com fé, a gente segue adiante. Nada disso. Nós temos sim que nos preocupar com a parte que nos cabe, porque nós somos responsáveis pela nossa felicidade e precisamos assumir essa responsabilidade, né? Precisamos trabalhar para atrair coisas boas para a nossa vida. Então, vamos mudar o nosso ponto de vista, vamos mudar a forma como nós estamos encarando tudo isso. Lá no capítulo 5 do Evangelho, também tem um outro item que fala dos motivos de resignação. Por que eu preciso ser resignada? Lá diz que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Então, quando nós valorizamos muito o nosso sofrimento, ele se torna maior do que de fato ele é. Os espíritos falam lá nesse item também que quando nos colocamos no ponto de vista da vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, passamos a compreender os problemas como um ponto no infinito. Então, quando eu me vejo, quando eu me enxergo pelo ponto de vista da vida espiritual, o problema que eu tenho hoje se torna pequeno, se torna parte do progresso, se torna parte da minha caminhada. E aí eu acabo compreendendo o quanto este problema é breve perto da eternidade. Vamos perceber que os nossos momentos penosos passam depressa perto do que ainda me espera pela frente. Então, a certeza de um futuro melhor e mais feliz é o que nos dá força, é o que nos dá sustentação. E o que Jesus mais nos falou? Da vida futura. Ele nos disse que o seu reino não era deste mundo. Olha só, gente, nós temos ao nosso dispor os ensinamentos do Mestre, que nos fortalecem para os momentos difíceis, e nós estamos marcando bobeira. Até porque a gente está aqui pedindo que os problemas acabem, pedindo que a pandemia vá embora, pedindo que a nossa vida volte ao normal. Mas os problemas não vão sumir, até porque muitas vezes eles só aparecem para nos ajudar a crescer, a alcançarmos a nossa maturidade. E aí sim, as dores vão nos fazer progredir. Então, precisamos deixar de ser vítima dos problemas e nos tornar os autores da nossa própria história, né? Ter força para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Até porque não existe uma vida perfeita. Hoje, no estágio evolutivo em que nós estamos, o que existe são pedras no caminho, são desilusões, são dificuldades, são problemas, mas a gente precisa entender que tudo na vida tem dois lados. Se por um lado do meu olhar aquilo é um problema, aquilo é uma dificuldade, por outro olhar eu posso olhar como, nossa, isto é uma oportunidade de eu me fortalecer, isto é uma oportunidade de eu mostrar que tenho aprendido e que vou colocar em prática tudo o que a doutrina espírita tem a me ensinar. Vamos pensar que um dia chuvoso, eu gosto muito de dar esse exemplo, um dia chuvoso ele pode ser terrível para quem se programou para ir para a praia. Mas esse mesmo dia chuvoso pode ser maravilhoso para aquela pessoa que está cultivando, que está semeando alguma coisa no seu jardim, né? Um pão amanhecido pode ser lixo, né? Para quem está ali no meio, na frente de um banquete. Mas já parou para pensar que um pão amanhecido pode ser um banquete para quem está com fome e não tem nada para comer? Então, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, ou entender, né, que tudo sempre tem dois lados. Precisamos aprender a sentir a presença de Jesus do nosso lado, senti-lo nos momentos difíceis, lembrar de agradecer todos os dias pelo milagre da vida. Quantas vezes a gente, durante um dia, precisaria agradecer pelo que temos, mas não. O que a gente faz? A gente foca no que não tem.
a gente foca naquilo que falta, e com isso a gente deixa de valorizar as coisas que nós temos. Deixa de valorizar a nossa família, os nossos amigos, deixa de valorizar o trabalho que tem, o alimento que tem. Ah, mas eu estou desempregado, eu tenho esse e esse problema. Tá, mas você tem saúde? Tá, mas você tem visão, você tem mãos, você tem pernas, você consegue levantar da sua cama. Tem tanta coisa que, se nós fizéssemos uma listinha do que temos para agradecer, essa lista ia ser tão grande que a gente ia perceber que a gente marca bobeira reclamando de pequenos itens. Então, não importa o que aconteça com a gente, Deus está sempre cuidando de nós. Ele dá a sua permissão para que Jesus seja o nosso governador planetário. Ele, às vezes, precisa deixar a gente cair para que a gente aprenda a levantar. Essa é a lei do progresso. Então, a gente precisa, de fato, rever os nossos conceitos, entender que os desafios que nós temos nessa jornada evolutiva fazem parte do nosso crescimento. Esses desafios não são para que a gente desanime, são para que a gente se fortaleça. Porque toda vez que a gente está na escola, né? Vamos puxar lá pela memória a época de escola. Quando a gente passava o bimestre inteiro estudando a matéria, estudando o conteúdo, a professora precisava vir aplicar uma prova para que a gente passasse por aquela prova e ela realmente confirmasse, aprenderam o conteúdo. É mais ou menos assim. Nós estudamos, sabemos muita coisa na teoria, mas chega uma hora que precisamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que tivemos a oportunidade de aprender. Então, que fique aí para a gente essa reflexão. Esse livro da Joana, Jesus e a Atualidade, é um excelente livro. Tem outros capítulos, além desse, de Jesus e os desafios, que vale muito a pena parar um pouquinho, mergulhar e ler. Gente, era isso que eu tinha para falar. Não sei quem é que fala comigo agora, se é a Nilson. Gratidão a todos pela oportunidade. Espero que o conteúdo tenha ao menos despertado o interesse de ir lá no livro e dar uma lida e mergulhar um pouquinho nas reflexões de Joana, que certamente são bem mais profundas do que a minha fala, que eu tentei fazer ficar o mais simples possível. Olha, gratidão.